Depois destes louvores maravilhosos, quero te convidar para ficar de pé. Vamos tomar a Bíblia, abrindo a palavra de Deus nesta oportunidade aos Efésios, capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler os versos 14 ao 17. Acompanhe a sua Bíblia. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, vamos orar, vamos invocar mais uma vez a bênção de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, clamamos agora para que estes momentos que seguem sejam plenamente, Senhor, guiados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Que a inspiração do Senhor esteja igualmente sobre aquele que fala e sobre aqueles que ouvem, para que sejamos edificados e o seu nome resplandeça, sua glória e sua presença na vida de todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Na parte da manhã estudamos que Paulo chegou em Éfeso em sua terceira viagem missionária por volta do ano 55 da era cristã. Aprendemos também que Éfeso era uma cidade rica, populosa. Lá estava o templo da deusa Diana, que fora construído há 400 anos antes, medindo 140 metros de comprimento por 78 metros de largura, possuindo 100 colunas de quase 17 metros de altura. Então era um majestoso templo dedicado a uma deusa grega que também era venerada entre os romanos. Diana era considerada a deusa da fertilidade, e centenas de sacerdotisas cultuais praticavam a prostituição no templo em sua homenagem. A falsa religião de Diana promovia a idolatria, a imoralidade e o ocultismo. Toda a Ásia Menor era controlada por este principado do mal. Paulo sabia o quanto era importante a conquista espiritual de Éfeso para o reino de Deus. Esse trabalho demandaria um intenso combate espiritual de altíssimo nível. Paulo sabia muito bem o que ele tinha que fazer nesta circunstância, e o que ele fez, e o que temos escrito na Bíblia, traz muita lição, muita experiência para a nossa espiritualidade, para a igreja, para a vida pessoal de cada irmão. Então, acompanhe cuidadosamente aquilo que quero estar falando dentro desta mensagem. Os ídolos. Todos os ídolos são símbolos de realidades espirituais ocultas. Poucos sabem que por detrás dos ídolos existem espíritos caídos que querem dominar a mente e aprisionar a fé. Paulo ensinou: mas que digo? Que é que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes que o Senhor? 1 Coríntios 10, 19 a 22. Todos os povos antigos tinham seus deuses, representados por ídolos mais grotescos, mais estranhos possíveis. Deus, porém, chamou Israel para adorá-lo em espírito e em verdade, proibindo a Israel a não fazer
qualquer imagem, nenhum tipo de representação da sua pessoa, porque sendo ele Espírito, qualquer que seja a representação que o homem tente fazer de Deus, será falha, será grotesca, será totalmente reprovável. O salmista, que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo, escreveu: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 115. Paulo conhecia muito bem o mundo espiritual. Quando Paulo escreveu sua carta à igreja de Éfeso, exatamente no palco daquele combate espiritual, Paulo escreveu sua carta dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aos Efésios capítulo 6, versos de 10 a 12. Temos pelo menos 5 lições importantes aqui da experiência de Paulo em Éfeso. A primeira diz respeito à preparação para a batalha. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou um pequeno grupo de discípulos que tinham se convertido mediante a pregação do profeta João Batista. Aquele grupo conhecia muito pouco sobre Jesus e a salvação. Paulo, porém, ensinou para eles sobre a fé em Jesus Cristo. Anunciou que Jesus havia morrido, proclamou a sua ressurreição, falou a respeito da sua ascensão, e Paulo terminou seu ensino falando do derramar do Espírito Santo. A Bíblia diz então que Paulo, depois de explicar tudo isso para eles, os desafiou a serem batizados, e eles aceitaram o batismo. E imediatamente depois do batismo, a Bíblia diz que Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Era uma igreja pequenina para o grande desafio que tinha pela frente. Mas Paulo começou pelo lado certo. A preparação para a batalha demanda um ajuste espiritual, de convicção, de fé em Deus, de fé em Cristo, crendo no sangue, crendo na cruz, crendo na obra perfeita de Cristo, e depois enchimento do Espírito Santo. Paulo sabia que a tarefa era muito grande. Eles eram poucos, mas eles estavam no caminho certo. A Bíblia diz que então isto aconteceu dentro do cronograma de Atos Apóstolos, 20 anos depois do dia de Pentecostes. Já havia passado um bom tempo, porém o padrão de Deus continuava o mesmo. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado e todos falaram em línguas. Mais uma vez, lá na distante Éfeso, quase 1.800 quilômetros de Jerusalém, no meio de um povo gentio. Eram pouquíssimos os judeus convertidos naquele momento, exatamente naquela cidade gentílica, populosa, pecadora. O Senhor levanta então aqueles 12 homens e batiza-os com o Espírito Santo. Igualmente foi feito no dia de Pentecoste para aqueles que seguiram a Jesus de perto, demonstrando claramente que Deus quer salvar a todos, Deus quer encher do Espírito Santo a todos, e Deus quer que todos falem em outras línguas. A narrativa mostra que o verdadeiro avivamento começa com o alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual, de relativismo religioso,
Nós precisamos primeiramente restaurar a sã doutrina como fundamento indispensável para o mover genuíno do Espírito Santo. Todos querem um avivamento, todos desejam um avivamento, todas as pessoas falam sobre o avivamento, mas o mais importante é preparar para o avivamento. A preparação para o avivamento é nós colocarmos nossa vida de uma forma perfeita e completa sobre o altar do Senhor. Precisamos vencer os tempos confusos que estamos vivendo. O relativismo religioso. E demonstrar com o poder de Deus que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo precisa saber que Deus não muda, a sua palavra não muda, o céu não muda e a fé também não muda. O Senhor continua trabalhando sobre os mesmos princípios que Ele trabalhou no início do primeiro século. Segunda lição importante nesse assunto é que depois da preparação inicial, do enchimento do Espírito Santo, Paulo dá continuidade a um ensino consistente da palavra de Deus. E a Bíblia diz: entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Atos 19, verso 8. Paulo ensinou por 3 meses na sinagoga judaica, mas a Bíblia diz que depois disso, não podendo continuar ali, Paulo foi para uma escola de um certo homem chamado Tirano, e ali ele ficou pregando esta palavra com consistência por 2 anos. Como resultado, a Bíblia diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. O ensino preparou o cenário para manifestações ainda mais abrangentes. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Efésios, ele lembrou aos irmãos que Deus os havia abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo lembrou que Deus os havia iluminado, abrindo os olhos do entendimento para que soubessem qual era a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. E Paulo acrescentou que todos aqueles cristãos de Éfeso estavam mortos em suas ofensas, porém vindo Deus, mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, os vivificou juntamente com Cristo e os ressuscitou juntamente com Ele, fazendo-os assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, o cenário da guerra estava posto, mas Paulo estava preparando a igreja para enfrentar a guerra e vencer a guerra em nome de Jesus. A igreja não estava lá embaixo, a igreja estava lá em cima, lugares celestiais. A igreja não estava subjugada, a igreja estava reinando com Cristo. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, 8 e 10. Paulo alicerçava a preparação espiritual do cristão e da igreja para fazer a guerra espiritual, no poder do Espírito Santo, no ensino da palavra e na dependência da graça. Pela graça sois salvos, não por obras, não por merecimento, nada disso. Tudo que vem de Deus vem graciosamente do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. O diabo é mentiroso quando ele diz que você tem que fazer isso ou aquilo para ir para o céu. Ao contrário, você tem que deixar, abandonar os seus esforços e crer na obra de Cristo. Somente isso. Você não tem que ajudar o Salvador, senão se atrapalha o Salvador. Você tem que se entregar ao Salvador totalmente. Pela graça sois salvos. A terceira lição extraordinária que encontramos na obra de Deus em Éfeso foi sobre a manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz: Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles,
e os espíritos malignos saíam. Uma vez que Paulo se encontrava com pouquíssimos obreiros para auxiliá-lo, Deus decidiu usar alguns objetos pessoais de Paulo para que, sendo levado aos enfermos, aos oprimidos, Deus manifestava-se através daquele contato com aqueles objetos que saíam do corpo do seu filho, do seu servo Paulo. Lenços e aventais destilavam virtude de Deus. Deus usava como canal para fazer milagres. Nós vimos isso aqui hoje e foi bem entendido. Não é o método comum, usual, mas Deus não tem que trabalhar com métodos comuns nem usuais. Nosso Deus opera e trabalha no sobrenatural. E ninguém tem que ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Ele decidiu que queria fazer essas obras naquele tempo ali e as fez. Poderá repetir a hora que quiser. E quando Ele repetir, nós estaremos aqui para dar glórias ao nome do Senhor. A manifestação do poder de Deus em Éfeso foi essencialmente a manifestação de dons espirituais. A igreja não rompe pela intelectualidade. A igreja não vai para frente pelo esforço unicamente humano. Temos que trabalhar, mas a mola propulsora do reino de Deus chama-se Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo foi as ferramentas, habilidades espirituais que Deus usou ali em Éfeso. Nós vimos aqui a demonstração do dom da operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas está por toda a Bíblia, até no Velho Testamento. Quando os profetas multiplicavam azeites e pães e farinha, aquilo era dom de operação de maravilhas. Quando Elias pegava a sua capa e batia no Jordão e ele abria, aquilo era operação de maravilhas. Quando Eliseu mandou cortar um lenho e jogar na água, porque um ferro tinha caído e estava lá no fundo do rio, e a Bíblia diz que jogando aquele lenho, aquela árvore, aquele galho de árvore ali na água, o ferro flutuou, desafiando a lei da gravidade. Operação de maravilhas. Quando Jesus andou sobre as águas, Ele é Deus, é verdade, mas com certeza aquilo também era uma operação de maravilhas. Multiplicação dos pães, transformação da água em vinho. Então o dom de operação de maravilha era muito comum na Bíblia, no Novo Testamento, no primeiro século. Deus, acredito eu, está com muito desejo de ver levantar um vaso aqui, outro lá, outro ali, cheio do Espírito Santo, para que Ele possa manifestar novamente esses dons maravilhosos. Deus está desejando, porque Ele já mandou o Espírito de Deus. O Senhor dos dons está conosco. Ele não veio para nos visitar, veio para habitar. Vai ficar conosco até o fim. Veio para ficar para sempre. A lição que aprendemos com os milagres que Deus operou em Éfeso é que Deus reserva as operações incomuns exclusivamente para os campos de batalha. Se queremos ver as maravilhas do Senhor, temos que avançar para dentro do território do inimigo com a palavra de Deus, sem medo, sem temor, mas com coragem e fé no coração. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal. Éfeso era um centro de ocultismo. Para desmantelar o trono de Satanás, Deus mandou então uma porção dobrada do seu poder. O Senhor manifestou a sua glória dentro do território de Satanás. Esse era o propósito da manifestação do Filho de Deus. Para isto se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. À medida em que as pessoas se convertiam em Éfeso, o principado de Satanás, chamado Artemis ou Diana, ia sendo derrotado, ia caindo. A quarta lição que vemos nesta grande obra foi o livramento de Paulo. Satanás notou
que estava perdendo terreno, muito terreno, pela manifestação do poder de Deus, pela dedicação de Paulo e daqueles irmãos. Então ele incitou a associação de ourives que havia em Éfeso, que fabricava nichos, imagens de Diana, que fizesse um protesto público contra Paulo e contra o Evangelho. Talvez Paulo estivesse se referindo à situação que ele viveu ali de quase morte, quando ele escreveu em 1 Coríntios 15:32, combatia em Éfeso contra bestas. Tudo o que Paulo fazia era ensinar a verdade. Isso, porém, incomodava os ímpios que resistiam ao Evangelho. À medida em que as pessoas iam sendo libertas, os ourives iam perdendo a sua clientela. Os ourives promoviam idolatria e imoralidades. Paulo anunciava a salvação. Os ourives estavam preocupados com o lucro financeiro. Paulo se preocupava com as almas eternas dos seres humanos. Então, um tumulto incontrolável foi formado ali em Éfeso para matar Paulo. Não havia possibilidade de Paulo sair daquela multidão. Já haviam pegado 2 companheiros de Paulo e já estavam tentando machucá-los, bater neles. Então Deus providenciou que um escrivão da cidade, que não tinha nada a ver com o cristianismo, viesse rapidamente e usasse a sua autoridade para apaziguar a multidão, que gritava sem parar, dizendo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Eles ficaram por 2 horas gritando a mesma coisa. Aquele era o grito de desespero de Satanás, que estava perdendo o terreno, e o poder de Deus estava entrando naquela cidade, e estava derrubando todo aquele principado, e estava a ponto de pô-lo ao chão. Esses são os desesperos do inferno contra quando a luz se manifesta. Quando você prega o Evangelho, pode acontecer 2 coisas. Pode haver uma grande paz, ou pode haver uma grande guerra. O fato que, se for o Evangelho, vai acontecer uma das 2. A Bíblia diz que depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Estava concluído, pelo menos provisoriamente, aquela obra ali em Éfeso. É bem verdade que a história continua e tem um livro não canônico do século II que trata de contar algumas coisas sobre João. Ele não faz parte da Bíblia, esse livro, mas ele foi lido. Muitos tomaram conhecimento dele e dizem que, passado um tempo, 30 anos mais ou menos, João, o apóstolo, o último apóstolo vivo, aprove Deus levá-lo para Éfeso, e ele foi ser um pastor em Éfeso. Então a tradição conta os Atos de João. Este livro chama Atos de João. Não é canônico, mas trata de tradições. Diz que João, pastoreando Éfeso, um dia foi tocado por Deus e disse: eu vou lá no templo da Diana. Ele ainda funcionava, embora não tinha mais aquela força, pujança de antes, que Deus tinha quebrado boa parte daquilo. Mas João foi, e conta-se a tradição que João entrou naquele templo suntuoso, com aquelas colunas de 17 metros de altura, aquele imenso templo. E João, velhinho idoso, o apóstolo do amor, antes de ser preso, antes de ir para a ilha de Patmos, olhou ao redor e lá no fundo ele viu a imagem que ainda estava lá, da Diana, que era uma imagem grotesca, horrorosa. E João levantou o seu dedo e disse: ó espírito do engano, a sua derrota já foi determinada, o seu fim já foi determinado por Deus. Eu repreendo toda a casta de demônio que é operado através deste ídolo, que eles caiam por terra. E diz a história que quando João determinou esta palavra, em nome de Jesus,
O altar de Diana fendeu e ela desmantelou-se no chão. Mas não ficou só aí. A metade do templo caiu, do meio para o fundo, onde estava a imagem, preservando o lugar onde João estava. E João virou as costas e voltou para pastorear a igreja. Eu não sei se foi, entre outras coisas, acredito que essa foi uma das razões, porque depois João foi preso pela guarda do Império Romano e mandado para a ilha de Patmos. Ele com certeza deve ter infringido alguma regra muito forte lá em Éfeso, para se tornar um prisioneiro político de Roma. Mas aonde deveria ser o fim de João foi a abertura de João para ver as maravilhas do Senhor. Glória a Deus. O diabo só sai perdendo. Ele só sai perdendo. Ele está acostumado a levar pancada do poder do Espírito Santo já desde o princípio. Finalizando, vamos concluir com os seguintes pensamentos. Deus, em seu plano eterno, estabeleceu que a igreja seria a única agência do reino aqui na terra. O reino de Deus não é representado pelas câmaras de vereadores, não é representado pela Assembleia Legislativa, não é representado pelo Senado, contudo a gente honrar estes homens, contudo nós orarmos por ele, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é representado pela igreja. As decisões que mudam o mundo não vão ser decididas nos parlamentos políticos, vai ser decidida aqui na casa do Senhor, com a oração do santo. A igreja foi escolhida para levar a mensagem da salvação a todos os povos. Agora não podemos negligenciar o dever de cumprir essa grande comissão. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse que a pregação do evangelho chegaria até os confins da terra. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus não disse: eu penso que o evangelho será pregado. Jesus não disse: eu gostaria que o evangelho fosse pregado. Não, Jesus disse: e este evangelho será pregado em todo o mundo. Quer fazer parte do plano de Jesus? Comece a pregar o evangelho. Comece a falar de Jesus, porque se você faz isso, você está cumprindo a profecia de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Atualmente, irmãos, com a ascensão da internet, o evangelho está sendo pregado em todas as partes do mundo, não vai sobrar lugar nenhum. Pouquíssimas nações e localidades que estão restringindo ainda os sinais da internet que está espalhando para o mundo inteiro. Pouquíssimos lugares, isso é só uma questão de tempo, e brevemente o mundo inteiro, pelo sinal da internet, vai ouvir de alguma forma, mesmo que não vá o missionário lá, a mensagem chegará à terra. E quando nós observamos que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, nós podemos dizer que a evangelização mundial indica que o fim está próximo. O objetivo de Paulo era levar o evangelho a todos os povos, e esse também deve ser o nosso objetivo. Para cumprir a sua missão, Paulo percorreu extensões grandiosas de terras da Ásia, da Europa, grandes distâncias pelo mar Mediterrâneo, totalizando uma estimativa de que Paulo tenha percorrido mais de 16 mil quilômetros. Naquele tempo em que os meios de viagem eram precários, os meios de comunicação precários. Hoje temos as maiores e as melhores condições para cumprir a ordem de Cristo. Vamos encher o mundo com a palavra de Deus. Vivemos numa cidade que tem várias semelhanças com a cidade de Éfeso. Temos que acreditar que o mesmo Deus que transformou a cidade de Éfeso também pode transformar a nossa cidade. Paulo, ao escrever a sua carta para os irmãos em Éfeso, ele disse bem no final: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada
no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quando Paulo escreveu esta carta, Paulo era preso, era prisioneiro de Roma, anos 60. Paulo estava numa casa domiciliar, numa prisão domiciliar, porém algemado a um soldado romano. Mas todos os soldados romanos que tiveram que passar pela escala de vigiar Paulo, foram evangelizados por ele e se converteram. Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo e não de Roma. Eu estou preso àquele que me amou com todo o seu amor, que me resgatou da minha ignorância, do meu erro, da minha cegueira, daquele que me fez ver a luz, daquele que me deu uma vocação, daquele que me chamou para pregar com dignidade e honra o Evangelho do Reino de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. A última palavra de Paulo escrevendo aos Efésios: a graça seja com todos. Diga amém. A graça seja com todos. Diga amém de novo. Todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Paulo sabia muito bem o quanto nós necessitamos dessa graça. Por isso ele saúda falando da graça, ele despede falando da graça, e as suas epístolas todas estão cheias do teor, da revelação, da virtude da graça de Deus. O que é graça, pastor? Graça é o amor que te aceita, sem olhar para os seus defeitos, sem olhar para os seus pecados, para os seus erros, mas providenciando pagamento de todas as dívidas que você deve à lei perfeita de Deus. Graça é Deus nos vestindo das vestes para um dia estarmos no grande banquete, que será celebrado no céu, onde todos os salvos estarão reunidos e onde Jesus estará no centro para ser adorado. Graça é o amor infinito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós concluímos a palavra do Senhor dizendo para você nessa noite: a graça que te fortalece, a graça que inspira o seu coração para estar lendo a Bíblia, para entender a palavra, para ser um bom cristão, para amar a Jesus de verdade. A graça é tudo o que nós precisamos para cumprir toda a nossa tarefa neste mundo. Neste momento, vamos ficar de pé, por favor. O Espírito de Deus certamente levou você a pensar em muitas coisas. Não era minha intenção pregar uma mensagem especificamente sobre salvação, mas falando sobre salvação. Também não era minha intenção pregar especificamente uma mensagem sobre renovação espiritual. Mas o Espírito Santo certamente falou conosco que todos nós precisamos dessa unção, desse poder que só o Senhor tem para nos dar, para sermos as testemunhas dele neste mundo, especialmente nessa cidade. Então gostaria de fazer um desafio. Deus tem colocado algo novo no seu coração. Há uma mensagem nova de Deus te fazendo ver, te fazendo visualizar, compreender algo novo para a sua vida. Pastor, Deus começou a me falar algo nessa noite. Acredito que Deus tem um plano muito grande na minha vida. Não aborte os planos de Deus na sua vida. Se Deus tem um plano na sua vida, cultive-o. Se você tem uma chamada de Deus, guarde essa chamada. Se Deus acendeu no seu coração uma chama, aqueça seu coração, não deixe apagar. Não deixe apagar a chama que Deus acendeu na sua vida. Você tem uma promessa de Deus desde criança? Você teve a felicidade, a alegria de ter pais cristãos já nascendo num lar onde se orava e buscava a Deus, com todos os nossos pais serem falhos, mas se são cristãos já é melhores do que todas as situações que existem fora. Você já agradeceu a Deus por isso? Você já louvou a Deus por isso? Não tinha nada sob o nosso controle quando nós nascemos.
Mas quantas pessoas Deus não cercou de cuidados, Deus não guardou de todos os males, protegeu, e você só está aqui hoje porque Deus teve misericórdia de você. Eu quero orar por todos que precisam, por todos que desejam. Dá um passo para frente aqui, vamos orar com Deus nesse instante. Eu sei que os problemas podem ser vários, pessoais, cada um coloca diante de Deus aquilo que Deus te ministrou, aquilo que Deus escreveu no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Certamente o Senhor não está falando com pessoas surdas, está falando com gente que escuta. Então vamos dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz, eis-me aqui, Senhor, eu compreendo o que o Senhor está falando, sei que o Senhor está escrevendo uma coisa nova na minha vida, eu estou entendendo, Senhor, eis-me aqui. Querido Pai Celestial, os teus filhos se apresentam diante de Ti neste momento. Todos, Senhor, se curvam diante de Ti em adoração, em busca, em oferta, em rendição. Pai, em nome de Jesus, estendes as Tuas mãos agora para tocar vidas. Espírito Santo de Deus, vem do alto, vem encher a Tua casa, vem encher os corações, vem encher, Senhor, as vidas que buscam a Tua presença, para que sejamos, Senhor, cheios da plenitude de Deus, possamos compreender qual seja a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Abençoe, Senhor, nossas famílias, nossos lares, vai adiante de nós, abrindo portas, aplanando caminhos, fazendo prosperar, Senhor, o caminhar do Seu povo sobre esta terra. Nós oramos por todos que estão, Senhor, neste momento ao alcance da Sua palavra, ouvindo a Tua mensagem, crendo no Teu nome, que agora mesmo aconteça um milagre, que agora mesmo manifeste o poder de Deus para curar o enfermo, para sarar o necessitado, para levantar o abatido, para fortalecer o cansado. Em nome de Jesus, receba agora a unção de Deus na sua vida, receba agora a virtude do alto. O Espírito de Deus está caminhando sobre nós, está caminhando entre o seu povo. O Espírito do Senhor está ministrando a sua virtude, a sua graça. Em nome de Jesus, vai embora cansaço, tristeza, angústia, vai embora. Que haja paz, que haja vida sobre este povo que clama pelo Teu nome. Nós oramos, Pai, entregando tudo em Tuas mãos. Cerca com Teu manto de poder, guarda debaixo das Tuas mãos poderosas. Nós oramos, te dando graças e louvando o Senhor para sempre. E vamos então aplaudir o Senhor nesta noite. Bendito seja Deus eternamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Podem assentar louvando a Deus.